Será que nós estamos sozinhos no universo? Essa simples pergunta foi o suficiente para fazer vários grandes nomes da ciência trabalharem juntos em busca de uma resposta. Aqui na Terra nós temos algumas maneiras fáceis de procurar vida. Afinal, ela está ao nosso redor, até nos lugares mais inóspitos e exóticos possíveis. É extremamente comum você andar pelas ruas e se deparar com um cachorro, por exemplo. Parabéns, você encontrou vida. Mas quando se fala de encontrar vida fora da Terra, as coisas ficam um pouco mais complicadas. As distâncias entre nós e até mesmo os planetas mais próximos do nosso sistema solar são grandes. Nós não temos como dar uma volta por Marte facilmente. Então, como é que nós podemos procurar vida à distância? Um bom começo é perceber características específicas de seres vivos aqui no nosso planeta. Depois nós podemos pegar essas características e procurar por elas fora da Terra. Parem para pensar, isso faz todo sentido. Se nós estamos procurando algo, é muito mais fácil começar com algo parecido com o que nós já conhecemos. Vamos pensar nisso como uma espécie de impressão digital da vida. A ideia é simples. Sempre que nós olharmos para outro planeta, nós vamos procurar por essas impressões digitais. Se o planeta que nós estivermos olhando apresentar uma ou mais dessas impressões digitais, então ele entra para a nossa lista de candidatos à vida. Mas o que exatamente seriam essas impressões digitais? A vida na Terra está associada a diversos elementos. Por exemplo, seres humanos e todas as outras formas de vida aeróbicas podem metabolizar oxigênio. Isso significa que o oxigênio é um bom sinal de vida. A maioria esmagadora das formas de vida que nós conhecemos também dependem de água para existirem. Então a água é outro excelente indicador de vida. E como exatamente nós procuramos esses sinais? Todo elemento químico deixa uma espécie de rastro quando interage com a luz, quase como um código de barras. Nós chamamos isso de espectro. Quando átomos ou compostos absorvem luz, eles deixam lacunas no espectro eletromagnético, que são essas faixas escuras. Então vamos supor que nós acabamos de encontrar um planeta rochoso, mais ou menos do tamanho da Terra, e que está na zona habitável da sua estrela. Nós vamos analisar a atmosfera desse planeta utilizando o espectro de luz absorvido por ela. Nós vamos olhar para esse espectro e procurar os elementos ou moléculas que associamos com a vida que nós conhecemos. Talvez a atmosfera contenha água, ou talvez ela contenha gás carbônico. Quem sabe ela seja rica em oxigênio. Essa é a ideia de procura de vida fora da Terra atualmente, e ela é bastante eficiente. Só que com o passar dos anos, a nossa lista de possíveis impressões digitais de vida aumentou. E com isso, a nossa lista de possíveis candidatos a abrigar vida também. Tudo bem que encontrar oxigênio em abundância na atmosfera de um planeta parecido com a Terra talvez seja um dos melhores indícios. Mas um artigo publicado no final de 2019 nos deu uma nova ideia. Existe uma molécula chamada fosfina, que é composta por um átomo de fósforo e 3 de hidrogênio. E ela é uma molécula como qualquer outra, só que ela possui algumas características interessantes. A primeira é que aqui na Terra ela está associada a formas de vida anaeróbicas, ou seja, que não dependem de oxigênio para viverem ou que vivem em ambientes extremamente pobres em oxigênio. A segunda é que a fosfina pode se acumular na atmosfera de um planeta desde que ela seja produzida em grandes quantidades. E a terceira é que ela possui um espectro extremamente distinguível. Quando nós analisamos a atmosfera de algum planeta, nós estamos vendo todas as linhas de absorção de todos os elementos e compostos presentes ao mesmo tempo. Alguns são fáceis de reconhecer e a fosfina é um deles. Essas características fazem da fosfina uma boa candidata a impressões digitais de vida em outros planetas. Ela nos ajuda a facilitar a busca. E isso nos leva até Vênus, o palco de uma das descobertas mais interessantes da astronomia nos últimos anos. De todos os lugares do Sistema Solar para procurar vida, Vênus é o menos provável. Ele é o segundo planeta do Sistema Solar, só que ainda assim é o mais quente por causa de uma atmosfera extremamente densa, quase completamente feita de gás carbônico. A pressão na superfície de Vênus é cerca de 90 vezes a pressão na superfície da Terra, e a temperatura média é por volta dos 462 graus Celsius. Nós não conhecemos nenhuma forma de vida que sobreviveria a essas condições extremas. Só que ainda assim, a sugestão da possibilidade de vida em Vênus não é uma ideia nova. Mesmo com as condições extremas na superfície do planeta, se nós subirmos cerca de 50 km na atmosfera, nós encontraremos condições de temperatura e pressão parecidas com a da Terra. Isso pode parecer como uma ideia não plausível. Mas 2020 realmente é um ano cheio de surpresas, porque a Royal Astronomical Society divulgou hoje que foi detectada a presença de fosfina na atmosfera de Vênus. E isso é uma notícia maravilhosa e extremamente empolgante. Especialmente porque a quantidade de fosfina detectada é relativamente grande. E isso tem implicações enormes. Primeiro, nós sabemos de processos químicos naturais que geram fosfina, como vulcões e raios.
Só que essas duas origens não explicam a quantidade detectada, principalmente dado o histórico de atividade vulcânica e a presença de raios em Vênus. Os únicos processos que conhecemos aqui na Terra que geram essa quantidade de fosfina são processos biológicos, que envolvem vida. Isso não significa que não exista outra explicação. Isso significa que, dado o nosso conhecimento atual e as melhores informações que nós temos no momento, as evidências apontam para a origem biológica da fosfina encontrada na atmosfera de Vênus. Só que ainda assim existem diversos desafios e perguntas a serem respondidas. Por exemplo, mesmo com a temperatura e a pressão em altas altitudes da atmosfera de Vênus serem parecidas com as condições aqui da Terra, ela ainda é extremamente ácida, cerca de 90% de ácido sulfúrico, tornando a sobrevivência de micro-organismos extremamente difícil. Mas ainda existem outros indícios condizentes com a existência de micro-organismos na atmosfera de Vênus, como faixas de absorção de luz ultravioleta nas porções superiores da atmosfera, que poderiam ser causadas por compostos químicos ou, quem sabe, colônias de micro-organismos. Mas, novamente, o que foi divulgado hoje não é a descoberta de vida fora da Terra, mas provavelmente é a nossa melhor evidência até hoje da existência dela. A melhor maneira de confirmar nossa suspeita é ir até Vênus e coletar amostras da atmosfera. Mas isso é um verdadeiro desafio tecnológico. Ainda assim, é difícil de colocar em palavras o quão importante isso é para o nosso progresso como civilização. Nós provavelmente estamos na era de ouro da busca de vida fora da Terra. E confirmar que nós não estamos sozinhos no universo seria uma das melhores descobertas já feitas. Nós todos podemos ficar animados e esperançosos para o futuro. Nós provavelmente teremos novas missões para Vênus encorajadas pela descoberta divulgada hoje. E de certa forma, é até poético nós passarmos tanto tempo procurando vida em planetas e em outros sistemas solares extremamente distantes e a nossa melhor evidência até hoje ter sido encontrada no planeta que é o nosso vizinho. Muito obrigado e até a próxima.